Amém, irmãos? Maranata? E nós iremos com ele. Obrigado aí ao Ministério de Voz, mais uma vez nos abençoa aí, com lindas canções. Essa aí do Antigo Testamento é maravilhosa também, viu? Uma benção. Muito bem, queridos, estamos aqui para mais uma noite. No meu caso, né? Eu falo no meu caso porque segunda-feira vai melhorar aqui o negócio com o pastor José de Castro. Segunda, terça e quarta. Mas no meu caso, essa é a antepenúltima noite. Tem amanhã e tem domingo. Eu estou feliz por estar aqui mais uma vez. Feliz por você estar aqui. Aliás, você é a razão dessa programação. E agora, então, vamos abrir a palavra de Deus e, mais uma vez, sermos abençoados por uma verdade que vamos aprender nessa noite. Antes de indicar o texto, eu quero convidar você, feche os olhos e incline a cabeça para uma oração. Santíssimo Deus, nós sabemos que muito em breve o Senhor irá voltar a esse mundo para buscar aqueles que creem em Ti e Te aguardam. Senhor, é por isso que estamos aqui nessa noite. Viemos aqui para estar na Tua presença, para ouvir a Tua voz através da Sua palavra. Senhor, fale ao nosso coração, que a mensagem dessa noite ela possa alcançar a todos que aqui vieram, mas de maneira muito especial, Senhor. Eu quero pedir por aquelas pessoas que aqui estão, que estão no vale da decisão, que a Tua palavra, o poder da Bíblia, possa alcançar o coração dessas pessoas e possa levá-las a tomarem decisões ao Teu lado. Para que possamos ouvi-lo com clareza, pedimos que perdoe os nossos pecados, ilumine a nossa mente e abra o nosso coração. Te pedimos isso em nome e por amor a Jesus. Amém. Amém. Quero convidar você que abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Dizem os teólogos, que são os estudiosos da Bíblia, que se toda a Bíblia se perdesse, toda, não sobrasse nada da Bíblia, mas sobrasse apenas um verso bíblico, nada teria se perdido do Evangelho. Ou seja, a mensagem que Deus ele quis transmitir à humanidade pela Bíblia Sagrada. Olha o poder desse texto. Perde toda a Bíblia, não sobra nada, só esse texto. O Evangelho inteiro estaria intacto. E você deve saber de qual texto eu estou falando, que é João 3,16. E aqui então o texto diz assim: porque Deus o quê? Amou ao mundo como? De tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto ele fala sobre a salvação, esse texto ele fala sobre a redenção da humanidade. E aqui tem muitas coisas interessantes, né, para destacar. A primeira delas, que é importante, quando Adão e Eva eles pecaram, não foram eles que ao terem pecado resolveram buscar Deus. A Bíblia diz, não especificamente aqui, mas ela diz que Deus, quando ele viu Adão e Eva pecando, e a condenação então se aplicando à vida deles, que era a morte eterna, a Bíblia diz que o coração de Deus se compadeceu. E aí João escreve, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A liberdade que o Ministério de Voz cantou, que Deus quer nos oferecer, ela é totalmente gratuita. Você será liberto daquilo de pior que você possa imaginar que exista. O que é o pior que possa imaginar? É uma condenação de uma vida insignificante nesse mundo aqui de 70 anos, um pouquinho mais para alguns, e acabou. Esse era o destino da humanidade. Os seres humanos, por causa do pecado de Adão e Eva, eles estavam condenados a viver essa vida aqui, morreu, acabou, não tinha o que fazer mais. Esse era o preço que nós iríamos pagar por desconfiarmos de Deus e desobedecermos a Deus. E Deus então arrumou uma maneira de fazer com que isso não continuasse.
E essa maneira foi ele mesmo, o próprio Deus veio aqui, se tornou homem, foi humilhado, foi pregado em uma cruz e morreu no meu e no seu lugar. E quando ele morre na cruz, ele nos devolve algo muito precioso para o ser humano, que é o direito de escolher. O pecado nos condenou. O pecado, ele nos tirou o direito de escolha. A gente estava condenado. Não tinha o que fazer. Nada. Não há nada que o homem possa fazer para habilitá-lo a um dia estar com Cristo na eternidade. Não há nada que você faça. Mas Deus fez algo por nós. Ele enviou seu Filho, ele veio aqui, viveu uma vida sem pecado e morreu no meu e no seu lugar. Ou seja, essa libertação que Deus quer nos dar, ela é totalmente gratuita. A única parte que cabe ao ser humano é aceitar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele acreditar. Você precisa crer em Jesus. Você precisa confiar que a morte dele tem poder para perdoar os seus pecados e mais do que isso, a morte de Cristo tem poder para te ajudar a viver uma nova vida de acordo com a vontade de Deus. Então a salvação não depende praticamente nada do homem. A única coisa que o homem pode fazer para impedir a salvação é ele rejeitar aos chamados que Deus faz constantemente na vida dele. É algo impressionante alguém não se salvar. Por quê? Porque a salvação é um presente, é gratuito e Deus te oferece constantemente. O tema de hoje tem como título A Verdade sobre a Minha Decisão. A verdade sobre a minha decisão. E o que eu pretendo aqui no final desse sermão? Eu pretendo, junto com vocês, descobrir o seguinte: se a salvação é algo tão lindo, se a salvação te liberta de uma vida insignificante de 70 anos e te dá direito a uma vida eterna em um novo céu, uma nova terra, em um lugar perfeito. A pergunta que eu quero responder hoje no final é essa que está ali na tela agora. Se a salvação é tão incrível, por que existem pessoas que não tomam uma decisão de entregar a vida a Jesus? Por quê? Qual é o motivo que leva alguém a dizer não para essa proposta, para esse chamado extraordinário que Deus faz para os seres humanos? Por que pessoas dizem não para o chamado de Cristo? É interessante isso. Eu já tive o privilégio na minha vida de estudar a Bíblia com muitas, centenas, milhares de pessoas. Só séries como essa que eu faço aqui, são 9 anos que eu faço séries como essa. Eu faço cerca de 20 séries como essa por ano. Faça as contas por 9, dá 180. Então imaginem vocês quantas pessoas eu já observei, na condição que muitos estão aqui, né? Nós temos aqui muitos amigos da igreja que estão estudando a Bíblia, estão aprendendo as verdades bíblicas, e aqui chega aquele momento do confronto, né? De tomar ou não uma decisão. E eu então, nesses 9 anos e 15 anos de ministério que eu já tenho, infelizmente, eu já pude ver ali muitas, mas muitas pessoas que dizem não a esse chamado extraordinário, não tomam uma decisão ao lado de Jesus. Por que isso acontece? Eu quero ler um outro texto com vocês, que é Apocalipse 3, verso 20, porque esse texto ele vai nos mostrar como é que Deus ele oferece a salvação para o homem. Como que funciona esse processo da salvação? Como que Deus ele faz para ofertar a salvação para os seres humanos? Aqui em Apocalipse 3:20 é um texto muito conhecido. Nós lemos o texto que diz assim: é Deus falando para você, para pessoas que nesse mundo ele diz, né? Eis que estou à porta e o quê? E bato. Se alguém fizer o quê? Ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então esse texto ele explica, ele, de maneira simbólica, ele mostra como Deus ele oferece a salvação para os seres humanos. E a Bíblia diz que Deus ele chega até a vida das pessoas e ele bate a porta do coração dos seres humanos. Esse texto ele mostra que por mais que Deus tenha todo o poder, Deus pode fazer o que Ele quiser, Deus não tem limite. Ele mostra que Deus, em relação à salvação, Deus tem um limite. E qual é o limite? Deus, Ele chega
na sua vida, de qualquer seres humanos, de qualquer um dos mais de 7 bilhões de seres humanos que estão vivos aqui hoje. Deus chega na vida deles e Deus bate na porta do coração. Agora, Deus ele não abre a porta, ele não força. Por quê? Porque essa decisão é uma decisão que o ser humano tem que tomar. Então Deus, qual é o limite de Deus na salvação? Deus ele oferece a salvação. Deus ele cria para os seres humanos oportunidades de salvação. Agora, Deus não obriga ninguém a se salvar. Por mais que ele pudesse fazer isso se ele quisesse. Mas não teria graça nenhuma. Porque a salvação é um presente de Deus para aqueles que quiserem. Deus não vai obrigar ninguém. Satanás é que ele obriga, Satanás oprime, Deus não. Eu quero entrar numa parte do sermão agora, onde eu quero mostrar para vocês que essas oportunidades que nós lemos em Apocalipse 3, Deus ele oferece, Deus oportuniza isso para os seres humanos todos os dias. Deus ele chega até a porta do seu coração uma vez, te dá uma oportunidade, ele bate na porta, você não abre, Deus não desiste de você. Deus vai tentar de outra maneira. E se você disser não, no outro dia de outra maneira, de outra, Deus não desiste do ser humano. Amém por isso? Deus não desiste. Ele vai continuar insistindo, tentando, sempre respeitando a sua opinião. Agora o que eu quero mostrar para vocês, que o que determina a salvação do homem, não é o fato de Deus estar todos os dias oferecendo a salvação para você. O que determina a salvação do homem é a reação que você tem a esses encontros que Deus tem com você todos os dias. Eu quero citar aqui alguns exemplos bíblicos para que a gente possa entender isso com mais clareza. Vamos analisar uma história muito bonita na Bíblia. A história de uma mulher chamada Maria Madalena. Maria Madalena era uma prostituta endemoniada. Se hoje a prostituição é vista com maus olhos na humanidade, na época de Jesus era muito pior, muito pior. Era tão terrível isso, que no povo judeu havia uma lei que dizia o seguinte: se uma mulher fosse apanhada adulterando, ela deveria ser apedrejada até a morte. A Bíblia diz que um grupo de judeus que sequer conheciam Maria Madalena, não davam a mínima para essa mulher. Esses judeus, na verdade, eles queriam colocar Jesus numa situação difícil. Eles queriam que Jesus fosse morto. Então eles tiveram uma ideia. Eles sabiam dessa lei, então eles planejaram o seguinte: vamos pegar uma mulher em adultério, vamos levar essa mulher na presença de Jesus. Quando chegar lá, nós vamos olhar para Jesus e vamos dizer: Jesus, essa mulher foi apanhada em adultério. E a lei diz que ela deve ser apedrejada até a morte. O que o Senhor nos diz? Por que eles iriam fazer isso? Porque se Jesus dissesse: a lei diz, então apedrejem, e eles apedrejassem, a mulher seria morta. Eles iriam chegar para os romanos e iam dizer assim: ó, Jesus, aquele lá que está pregando por aí, ele mandou matar aquela mulher. E a pena de morte era algo que era atribuído apenas aos romanos. Então Jesus seria culpado por isso. Se Jesus dissesse: não apedrejem, eles iam dizer assim: ah, você vai contra a lei dos judeus, você não serve para ser nosso mestre, nosso líder. Então não tinha como Jesus escapar na cabeça deles. E eles fizeram isso. Eles armaram uma situação ali, uma cilada. Essa mulher foi apanhada em adultério. A Bíblia diz que essa mulher então foi apanhada por aqueles judeus e foi arrastada pelas ruas da cidade, pelos cabelos. E uma multidão então seguia aquela pessoa que levava Maria Madalena, arrastada pelos cabelos. Cada um tinha uma pedra enorme nas mãos. Então, essa multidão agora chega na presença de Jesus. Essa mulher é jogada ao chão. E o líder então olha para Jesus e fala: mestre. Olha que hipocrisia, né? Desde quando ele reconhecia que Jesus era mestre. Aliás, tem muitas pessoas que ainda são assim, né? Dizem que Jesus é mestre, mas não querem se submeter à vontade dele. E ele disse: mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. E a lei diz que ela deve ser apedrejada. O que é que nós devemos fazer? Jesus, que estava com a cabeça baixa, escrevendo na areia, ele para de escrever, olha para aquele homem e diz assim: ah, é? A lei diz que ela deve ser apanhada, deve ser apedrejada até a morte? Sim. Então Jesus diz: então tá,
então podem apedrejar. Mas atire a primeira pedra aquele que não tiver nenhum pecado. Nesse momento, é como se eu pudesse ouvir agora cada uma daquelas pessoas com as pedras nas mãos, soltando suas pedras, dando meia volta e indo embora. Um por um, até que não ficou mais ninguém. Nesse momento, então, Jesus olha para aquela mulher que estava com a cabeça abaixada, envergonhada, e pergunta: mulher, aonde estão os teus acusadores? E Maria Madalena, então, pela primeira vez, ela levanta a cabeça timidamente, envergonhada, olha e busca encontrar os acusadores, não vê ninguém, olha para Jesus e diz: mestre, não tem mais ninguém. Então Jesus olha para ela e diz assim: não tem mais ninguém? Então nem eu te condeno. E termina dizendo: vá e não peques mais. O que Jesus está fazendo com aquela mulher naquele momento? Ele estava dando a ela uma oportunidade de salvação, de mudança de vida. É importante lembrar que quando Jesus te dá essa oportunidade, Ele também está dizendo: olha, se você aceitar, eu vou mudar a sua vida. Então não é você que vai mudar, eu vou mudar a sua vida. Pode ficar tranquilo. A única parte que é sua é dizer: eu quero, eu aceito. Então Jesus, ele oferece para Maria Madalena essa oportunidade. Aí eu pergunto para você que conhece essa história: Maria Madalena, ela aceitou? Ela aproveitou essa oportunidade? Sim ou não? Sim. Maria Madalena se arrependeu dos seus pecados. Ela recebeu o poder de Deus, ela se tornou uma nova criatura. Depois de Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena é a mulher de maior destaque no Novo Testamento e em toda a Bíblia. A mulher de maior destaque. Quando Jesus ressuscita, ela foi a primeira a chegar na sepultura. Maria Madalena se arrependeu, se tornou uma nova pessoa e foi uma das mulheres que mais contribuíram para o início do cristianismo na história dessa terra. Amém por isso? Glória a Deus, como Deus é bom, como o poder de Deus pode mudar a vida das pessoas. Mas mudou por quê? Porque ela aproveitou, porque ela decidiu, porque ela creu, porque ela acreditou no Senhor Jesus. Outra história bem interessante é a história de um homem baixinho chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um judeu odiado pelos judeus. Por quê? Porque ele era cobrador de impostos. E na época, se um judeu aceitasse esse trabalho, ele seria tido pelos próprios judeus como inimigo da nação. E a razão é simples, porque ele era judeu, quem mandava naquela época no mundo eram os romanos. Então, um judeu chegava no judeu e falava: me dá o imposto aí. Eles pagavam o imposto para ele, e ele pegava o imposto dos judeus e levava para os romanos. Então ele era um traidor nacional. E além disso, Zaqueu, ele era ladrão. Ele chegava e falava: quanto que é o imposto? 5. 5 moedas. Aí ele pegava 3, dava para os romanos e 2 no bolso dele. Então esse homem pecador ficou sabendo que Jesus iria passar na sua cidade. E a Bíblia diz que, de maneira inexplicável, ele teve o desejo no coração de ver a Jesus, mesmo sendo um pecador. E ele então falou: bom, Jesus vai passar por aqui, eu imagino que era uma rua mais movimentada e tal, e eu quero ver a Jesus, mas tem um problema, eu sou muito pequeno. Se eu ficar aqui vai ter uma multidão, eu não vou enxergar. Então ele teve uma ideia. Ele subiu em uma árvore e ficou esperando Jesus passar. E a multidão estava ali, e quando Jesus estava passando, aonde Zaqueu estava na árvore, ele para ali, ele olha para a árvore e diz assim: Zaqueu, desce depressa, que eu irei na sua casa. E Zaqueu então fala: como que é na minha casa? O senhor vai na minha casa, o senhor sabe quem eu sou? E Jesus fala: eu sei, você é um pecador, e eu vim para salvar quem? Os pecadores. E Zaqueu então desce feliz, e Jesus vai até a casa dele, lá ele prepara lá um banquete para Jesus, e lá estavam também alguns amigos de Zaqueu, e ali então Jesus, naquele momento, ele oferece a oportunidade de mudança de vida para Zaqueu. Ele oferece a ele a salvação. E eu pergunto para você que conhece a história: Zaqueu aproveitou essa oportunidade, sim ou não? Sim.
Zaqueu se arrependeu da sua vida de pecado. A Bíblia diz que ele pegou o caderninho dele, né, com a lista de quem ele tinha roubado. E ele foi um por um, e ele devolveu o que ele tinha roubado, mas não o mesmo tanto. Quantas vezes mais? 4 vezes mais. Aí ele pegou, o que sobrou? Ah, sobrou tanto. Ele dividiu ao meio, deu metade para os pobres, e a Bíblia diz então que aí ele começou a seguir a Jesus. Amém, irmãos? Ele mudou de vida. Ainda mais, essa mudança dele é muito forte, porque ela tem muito a ver com algo que toma o coração do homem, que é o dinheiro. O dinheiro é a maior desgraça que existe. Por isso que eu fico louco quando eu ouço Edir Macedo dizendo que se você é fiel a Deus, você vai ter que ser rico. Aí quando o Edir Macedo fala isso, eu me lembro de Jesus falando, é mais fácil um camelo entrar no buraquinho de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é que é impossível um rico ir para os céus. O que Jesus estava dizendo é que é muito difícil. Por quê? Porque o homem ele se apega muito ao dinheiro. É claro que tem pessoas boas, né, que Deus toca e Deus usa essas pessoas para que elas possam abençoar a igreja. Mas como regra, não. E Zaqueu, então, ele aproveita, se torna um grande seguidor de Jesus e ali mais uma pessoa é salva para a honra e glória de Deus. Agora, quando você analisa a reação do homem, dos seres humanos, diante dessa proposta que Deus faz, normalmente o ser humano ele não reage nem como Zaqueu, nem como Maria Madalena. Mas ele reage como? Como essa ilustração que eu vou colocar aqui. Ó. Não dá para ver muito bem, mas ali está Jesus em um jardim, o jardim do Getsemane, e alguém se aproxima para beijar o seu rosto. Vocês sabem quem é essa pessoa? Judas Iscariotes. Eu fico imaginando naquela quinta-feira, porque esse dia era uma quinta-feira à noite, quando Jesus, lá na cidade de Jerusalém, reunido com os discípulos, participando da ceia, quando ele foi lavar os pés dos discípulos. E ele lavou os pés de todos, inclusive de Judas. E eu imagino quando Jesus está ali abaixado, lavando os pés daquele homem, na verdade Jesus queria lavar era o coração de Judas. Jesus queria dar uma oportunidade para que Judas se arrependesse e não fizesse o que ele iria fazer. Judas, se ele poderia ter não traído a Jesus, o que vocês acham, irmão? Sim ou não? Claro que sim, ele era livre. Ah, mas como que ia ser? Não sei, ia ser de outra maneira. Eu sei que Jesus foi ali e estava dando para ele uma oportunidade para que ele não fizesse o que ele iria fazer. E nós sabemos o que aconteceu. Infelizmente, me diga uma coisa, quem que vocês acham que teve mais oportunidades diretas de Jesus de se arrepender? Maria Madalena, Zaqueu ou Judas? Quem que vocês acham? Judas, lógico, ele era discípulo. Por 3 anos e meio, aonde Jesus ia, ele ia. Onde Jesus dormia, ele dormia. Comia, ele comia. E nesses 3 anos e meio, ele teve muitas oportunidades. Mas ele sempre disse o quê? Não, não, não e não. Será que não tem alguém aqui que talvez Deus já tenha te chamado há muito tempo e você tem se comportado assim? Não, não e não? E aí então, infelizmente, ele foi lá, beijou o rosto de Jesus só para identificar que era Jesus e Jesus foi preso. E depois, então, quando ele percebe o que acontece, ele vai lá e de remorso, tá? Não é de arrependimento, de remorso, ele vai lá e se suicida, se enforca e morre, perdido. Queridos, eu quero ir para a parte final da mensagem, apresentando aqui mais 2 encontros que Jesus teve com pessoas aqui na Terra. E agora, então, eu quero tirar lições desses 2 encontros, para que nós possamos sair daqui nessa noite entendendo a questão que foi apresentada no começo. Por que alguém diz não para Jesus? Por que uma pessoa, quando ela chega naquele momento ali final, que ela precisa tomar uma decisão, ela diz não para algo tão lindo e tão maravilhoso? O que leva alguém a dizer não? Bom, qual é o próximo encontro? Eu quero convidar você que abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Abra lá a sua Bíblia, Mateus capítulo 27. Nós vamos falar agora sobre Jesus Cristo e Pôncio Pilatos. Quem foi Pôncio Pilatos? Queridos, Pôncio Pilatos, ele foi o governador que deu a ordem, primeiro, para que Jesus fosse chicoteado
para que Jesus levasse 40 chibatadas menos uma. Sabe por que a Bíblia fala que era 40 menos uma? Por quê? Porque se ele desse 40 completa, não podia se repetir as chibatadas. Mas 40 menos uma podia dar outra sessão novamente. Foi Pilatos que deu a ordem para que ele recebesse 40 chibatadas menos uma. Foi Pilatos que deu a ordem para que ele recebesse aquela coroa de espinhos na cabeça. E foi Pilatos que deu a ordem para que ele fosse crucificado. Eu queria a ajuda de vocês aqui. Eu queria que vocês definissem para mim Jesus Cristo. Quem é Jesus para você com uma palavra, não uma frase, uma palavra. Quem é Jesus para você? Uma palavra. Amor, Senhor, Salvador, intercessor, redentor, justo. Quanta coisa linda, né? Agora vamos mudar. Me defina com uma palavra Pôncio Pilatos. Covarde, verdade, cruel. Mais alguma coisa de Pilatos aí? Agora me digam com sim ou não. Pilatos gostava de Jesus? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ixi, está em dúvida, né? Opa, vamos descobrir daqui a pouco. Quem acertou, quem falou sim, quem falou não, né? Agora, para quem falou sim, eu pergunto, imagina se ele não gostasse, né? Imagina se ele não gostasse. 40 chicotadas, coroa de espinhos, crucificado. Imagina se ele não gostasse. Mas daqui a pouco a gente vai descobrir se ele gostava ou não. Agora, eu quero com vocês, em Mateus capítulo 27, descobrir o seguinte. Será que Deus deu oportunidades para que Pilatos não fizesse o que ele fez? Ou será que não? Vamos ver? Vamos ler aqui agora os versos 13 e 14 de Mateus 27. Diz assim o texto. Então lhes perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? E a Bíblia diz, Jesus não respondeu o quê? Nenhuma palavra. Vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Olha que interessante. Pilatos estava frente a frente com Jesus. Pilatos começa a conversar com Jesus, fazer perguntas. Jesus não abriu a boca, não falou nenhuma palavra. E a Bíblia diz que mesmo mudo diante de Pilatos, Pilatos olha para Jesus e sem ele ter aberto a boca, Pilatos ficou grandemente impressionado com a pessoa de Jesus. Aí eu pergunto, como assim? Como é possível? Jesus não falou nada. O que estava impressionando o coração de Pilatos, ou talvez quem estava impressionando o coração de Pilatos, mostrando, olha, esse aí é o Filho de Deus. Quem vocês acham que era, será? O Espírito Santo, exatamente. Deus estava impressionando Pilatos, tipo dizendo, olha Pilatos, não faça isso, você tem o poder de decidir, você tem liberdade para escolher, não faça isso, esse aqui é meu filho, não faça isso. Aí eu pergunto, mesmo sendo impressionado pelo Espírito Santo, Pilatos, ele reagiu, ele aceitou essa oferta de Deus ou não? Não, não. Aí o que Deus fez? Desistiu? Não, Deus não desiste. Deus continua insistindo, Deus ele quer salvar todas as pessoas. Então o que Deus fez? Deus mudou a estratégia. Deus mudou a abordagem para tentar salvar Pilatos. E o que ele fez? Vamos ler o verso 19 agora, e diz assim o texto. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse o quê? Justo, porque hoje em sonho muito sofri a seu respeito. Então agora Deus, ele vai, e em um sonho ele aparece para a mulher de Pilatos. E fala assim, vai lá e fala para o teu marido que ele não deve crucificar Jesus Cristo. Ele não faça isso. E agora então a mulher acorda impressionada, vai lá em Pilatos e fala, Pilatos, não dê a ordem para crucificar esse homem. Porque eu tive um sonho assim, 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 tal, tal, tal. E eu pergunto, e agora com Deus mudando a estratégia, Pilatos disse sim para a proposta de Deus, sim ou não? Não. Não disse sim. Agora, será que Pilatos gosta? Vamos descobrir, tem que ter a resposta, né? Porque alguns ficaram em dúvida, uns sim, outros não, né? Será que Pilatos gostava de Jesus? Vamos entender a cena agora. Ó. Pilatos estava lá no seu palácio, tá bem? Talvez lá
em um lugar alto assim, um peitoral lá assim. Aqui estava Pilatos, lá embaixo do palácio estava uma multidão de pessoas. Os eleitores dele, que ele era governador, né? Os eleitores ali, uma multidão de pessoas enfurecidas. A palavra de Deus diz que havia junto com aquelas pessoas demônios ali no meio delas e estimulando essas pessoas a pedir uma coisa para Pilatos. Eles estavam pedindo o que para Pilatos? Que Jesus fosse crucificado. Pensa bem, todos ali, o povo ali, enfurecido, gritando. Imagine pessoas revoltadas. Não sei se você já viu alguma vez, né? Essas manifestações. O clima era esse. E Pilatos estava lá e aquela multidão pedindo que Jesus fosse crucificado. Como Pilatos estava reagindo diante disso tudo? Vamos ver? Vamos ler primeiramente Mateus 27, versos 22 e 23. E diz assim o texto. Replicou-lhes quem? Pilatos. Que farei então de Jesus chamado Cristo? E a multidão disse o quê? Seja crucificado, responderam todos. Verso 23. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam o quê? Seja crucificado. É interessante. Por que Pilatos perguntou, então, o que eu faço de Jesus chamado Cristo? Por quê? O que aconteceu? Pilatos, ele sabia que Jesus era inocente. Ele não tinha dúvida nenhuma. Pilatos, ao contrário do que a maioria de nós achamos aqui, Pilatos, se nós fôssemos ler aqui o que dizem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, nós vamos ver assim, Pilatos colocou o pescoço dele em jogo por Jesus. Pilatos tentou de todas as maneiras possíveis e imagináveis tirar Jesus da crucificação. Pilatos, ele gostava de Jesus. Se Pilatos vivesse hoje, ele ia usar uma camisetinha assim, Jesus é meu amigo. No som do carro dele, só música evangélica ia ter. Na casa dele ia ter lá na janela impresso assim, tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho certeza disso. Por quê? Porque ele colocou a cabeça dele em prêmio. Quando diz aqui, quando fala aqui, replicou-lhe Pilatos, que farei então? Pilatos, ele sabia que havia uma lei lá que dizia o seguinte, que na época, na festa da Páscoa, os romanos davam de presente para os judeus um prêmio. Qual era o prêmio? Os judeus podiam escolher qualquer preso que estivesse preso para soltar esse preso. Então Pilatos, sabendo disso, e a Páscoa se aproximava, ele falou, já sei o que eu vou fazer. Chamou o chefe lá da guarda e falou, quem é o pior preso que a gente tem aqui? Ah, tem aquele lá. Mas não tem um pior do que esse? Deixa eu ver. Ah, lembrei. Tem um que, nossa, ninguém gosta, todo mundo odeia porque ele é assassino, ele é terrível. Qual é o nome dele? Barrabás. Então tá, me traz esse Barrabás aqui. Aí ele vai lá, busca Barrabás acorrentado, com aquela cara de mal. E ali então ele pega, coloca de um lado Barrabás, do outro lado Jesus. Ele olha para a multidão e fala, aqui eu tenho duas pessoas. E a Páscoa está e vocês têm direito de soltar um deles. Aqui, à minha direita, está Barrabás. Vocês sabem quem ele é, né? Muito bem. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? E a multidão gritou o quê? Barrabás. E Pilatos falou, então, que farei eu de Jesus chamado o Cristo? E é interessante, né? Porque o texto diz aqui no verso 23... que mal fez ele? Perguntou Pilatos. E a multidão continuava gritando. Se nós vamos para Lucas, capítulo 23, versos 20 e 22, nós vemos mais uma vez Pilatos tentando salvar Jesus. E aqui então, o texto diz assim, Lucas 23, 20 a 22. Diz assim o texto. Desejando Pilatos o que, irmãos? Soltar a Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhe perguntou, que mal fez este? Que mal fez este? Queridos, chegou um ponto que Pilatos estava tentando tanto soltar Jesus, que um dos líderes judeus olhou para Pilatos e falou, você não quer soltar Jesus? Então, tá, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá em Roma, e vou dizer para César, que era o chefe de Pilatos, vou dizer o seguinte, o teu governador lá, ele não está querendo mandar crucificar um lá que diz que é o rei dos judeus. Ou seja, ele está aceitando que alguém queira ter o mesmo direito que você tem, imperador, de ser o governador, o rei.
E aí Pilatos, então vendo aquilo, falou, nossa, e agora, né? Pilatos tentou de tudo, irmãos, e mais um pouco para soltar Jesus. Na verdade, talvez Pilatos, ele fez por Jesus mais do que muitos de nós que dizemos ser cristãos hoje fazemos por Jesus. Que ele colocou o pescoço dele a prêmio. Aí você pode perguntar, mas pastor, se ele gostava de Jesus, por que ele mandou crucificar Jesus? E agora vem a grande questão. E sabe onde está essa resposta? No Evangelho de Marcos, depois de Lucas aí. Marcos 15, verso 15. Antes de Lucas, na verdade, né? Depois não. Marcos 15, verso 15. Vamos descobrir então por que Pilatos, mesmo gostando de Jesus, ele mandou que ele fosse crucificado. E o texto então de Marcos 15, verso 15 diz assim: Então Pilatos, querendo agradar a quem? A multidão, soltou-lhes Barrabás e após mandar açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Queridos, então Pilatos querendo agradar a multidão. Pilatos gostava de Jesus? Gostava. Nós vimos aqui. Agora, havia alguém mais importante que Jesus para Pilatos. E quem era? A multidão. A multidão. Eu pergunto para você, quem será que na sua vida tem sido mais importante do que Jesus? Porque eu tenho certeza que eu estou falando para pessoas que estão aqui, que assim como Pilatos, sabem que Jesus é bom, que Jesus é o Salvador, sabem que o que ele tem é o melhor para se oferecer, né? Sabem que tem que tomar a decisão, até mesmo gostariam de tomar a decisão, mas não tomam. Por quê? Porque deve ter alguém na tua vida mais importante que Jesus. Quem será que é? Teu esposo, tua esposa, teu patrão, teus filhos? Não sei quem é essa pessoa mais importante. Mas o motivo que levou Pilatos a trair a Jesus, a entregar Jesus para ser crucificado, é porque ele queria agradar a multidão. Porque a multidão era mais importante do que o próprio Cristo. Vamos agora para o último encontro, que está em Lucas, capítulo 5, verso 27. Abra sua Bíblia, Lucas 5, 27. Mais uma linda história, falando de um outro cobrador de impostos, chamado Levi Mateus. A Bíblia diz que Jesus estava caminhando pelas ruas da cidade. De repente, ele passou em frente ao local de trabalho de Levi Mateus, que cobrava impostos. A Bíblia chama esse lugar de trabalho de coletoria, onde fazia coleta. E quando Jesus está passando em frente ao lugar de trabalho de Levi, ele para, se aproxima de Levi Mateus, olha nos olhos de Levi e faz um convite. Eu quero ler para vocês, no verso 27, que convite ele fez para Levi Mateus. E o texto diz assim: Passadas essas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe o quê? Segue-me. E disse-lhe, segue-me. É interessante, queridos irmãos, que Pilatos, ele era fã de Jesus. Ele achava Jesus muito legal, ele gostava de Jesus. Só que é o seguinte, vou dizer uma coisa para vocês. Jesus não está em busca de fãs. Jesus não está em busca de pessoas que achem ele legal, que gostam. Não, ele não está em busca dessas pessoas. Jesus está buscando seguidores. Pessoas que acreditem no que ele ensinou. Pessoas que decidam viver como ele viveu, fazer o que ele fez aqui, pelo poder de Deus. Jesus está em busca de seguidores. Tanto que ele olha para Levi e fala: Levi, segue-me. Eu queria que vocês se colocassem no lugar de Levi. Porque por trás desse convite tem muita coisa embutida. Segue-me. Eu queria que você entendesse que para Levi seguir a Jesus, ele teria que mudar muita coisa na vida dele. Teria que abandonar muita coisa. E agora Levi então ouve esse chamado de Deus. O coração dele ele deve ter ficado agitado, né? O coração bateu forte. E aquela sensação, e agora? O que eu faço? Eu sigo ou não sigo? E a decisão dele é linda, é maravilhosa. Eu quero ler com vocês o verso 28. O que ele fez quando Jesus disse: Levi, segue-me. E o texto diz assim, então, no verso 28. Ele se levantou e deixando o quê? Tudo o seguiu. Ele se levantou e deixando tudo o seguiu. Há pessoas que sabem que Jesus tem o melhor,
para Ele, que acreditam que Jesus é bom, que desejam a salvação, que gostariam de se salvar, mas quando chega naquele momento de tomar a decisão definitiva, essa pessoa diz não para Jesus, sabe por quê? Porque ela não quer abandonar alguma coisa na sua vida. O quê? Não sei, talvez um vício, talvez o dinheiro, talvez um trabalho, sei lá, tem tanta coisa que esse mundo oferece para nos prender, e muitas pessoas dizem não por isso, porque querem continuar acariciando um pecado, alguma coisa errada, que estavam carregando a vida inteira, agora aprenderam o que é certo, mas não querem deixar para trás. Levi Mateus deixou tudo para trás e seguiu a Jesus. Amém, irmãos? Queridos, eu quero terminar essa mensagem apresentando para vocês a verdadeira razão. Talvez se fosse... Porque o que nós vimos tanto de Levi quanto de Pilatos são sintomas. Mas um pouquinho mais de fundo para mim. Mas a razão, a essência de alguém dizer não para Jesus, porque eu quero que você se lembre do que eu falei. A salvação é um presente que Deus te dá. Aí ele fala assim, ó, eu morri para te salvar. A única parte que você tem que fazer é acreditar. Pensa bem, a única parte é essa. Você chega para alguém e fala assim, ó, você já aprendeu tudo sobre Jesus, você já conheceu a Bíblia, aprendeu as verdades, vamos tomar uma decisão? Aí a pessoa fala, não vou tomar porque eu tenho esse problema. Ah, não, eu tenho aquele outro, eu tenho meu trabalho. Ah, eu tenho meu esposo que pega muito no meu pé. Ah, não, eu fumo. Me diga uma coisa, Deus, Ele tem poder para resolver isso na tua vida? Sim ou não? Qual a dificuldade para Deus mudar isso na tua vida? Zero, nenhuma. Então entenda, na verdade, eu desafio as pessoas a serem honestas. Se você está nesse grupo que precisa tomar uma decisão, pare de dar desculpas esfarrapadas. Porque não é esse o motivo que leva você a dizer não para Jesus. Qual é o motivo? É o mesmo que levou Pilatos a dizer não e Levi a dizer sim. Qual é o motivo então, pastor? Queridos, Pilatos, ele gostava de Jesus. De verdade, ele gostava. Agora, só gostar não é suficiente. Tem muita gente que gosta de Jesus, mas não quer ter o que com Jesus? Não quer ter um relacionamento de comprometimento. Tem gente que quer só Jesus como seu salvador, quer só os presentinhos, né? Ah, me cura, me dá dinheiro, me dá uma vida feliz. Quer só a parte boa para ele, mas não quer se comprometer, não quer abrir mão de alguma coisa, não quer abrir mão talvez do emprego, não quer abrir mão de deixar de comer alguma coisa que gosta, que viu que é errado na Bíblia, não quer abrir mão talvez do álcool, ou de um relacionamento errado. Gosta, mas só gostar não é suficiente. Pilatos disse não para Jesus porque ele gostava apenas de Jesus. Agora Levi Mateus deixou tudo para trás porque ele não apenas gostava de Jesus, mas ele amava a Jesus de todo o seu coração. E amar, queridos, é muito diferente de gostar. Amar é muito diferente de gostar. Porque quem ama se compromete. Quem ama se entrega verdadeiramente. Conhece aquela história de um camarada que está namorando já há 5, 6 anos? Fala, eu gosto de você, isso é tudo para mim. Ah, é? Então casa comigo. Não, casar eu não caso. Tem muita gente que quer, vou usar uma linguagem moderna, né? Que quer só ficar com Jesus. Que só quer o lado bom. Mas o compromisso, a responsabilidade, não quer. Então, a grande pergunta que eu faço para você nessa noite é: Pilatos gostava de Jesus, mas Levi amava Jesus. Aí eu pergunto para você, e você que está aqui nessa noite? Você gosta de Jesus? Ou você ama a Jesus? Pastor, quando o senhor fala decisão, o que é isso, decisão? Decisão chama-se batismo. Decisão é quando alguém vem aqui e entra no tanque batismal. E quando alguém decide entrar no tanque batismal e ser mergulhado na água, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu decidi me posicionar ao lado de Jesus. Eu quero que todos saibam que eu apenas não gosto de Jesus, não. Eu quero que todos saibam que eu amo Ele de todo o meu coração. E eu estou disposto a abandonar tudo para seguir o meu mestre.
Isso é um batismo. Isso é um batismo. E eu estou falando para pessoas aqui, eu sei disso, porque esse é um programa evangelístico para pessoas que estão estudando a Bíblia, que está faltando isso, tomar a decisão pelo seu batismo. Agora, o que leva você a dizer sim ou não? É apenas isso. Hoje, aqui nessa noite, algumas pessoas vão descobrir o seguinte, que elas gostam muito menos de Jesus do que elas pensam. Porque falar da boca para fora é uma coisa. Agora, isso se efetivar através de uma ação é outra coisa. E você gosta de Jesus ou ama Jesus? Não sei. Eu quero convidar o Ministério de Voz. Eles vão cantar uma canção que vai apresentar para você que está aqui nessa noite qual deveria ou deve ser a sua motivação para tomar uma decisão tão séria de entregar a vida a Jesus. O que deve motivar você a dizer: Jesus, eu vou publicamente me decidir. Eu não tenho vergonha de dizer que eu acredito em Ti. Eu não tenho vergonha de te seguir e de demonstrar isso para o mundo inteiro. Eu quero que todos saibam que eu acredito em Ti, Jesus. Eu quero que todos saibam que eu decidi entregar minha vida a Ti. Qual deve ser a motivação? E a motivação é uma só. Você deve olhar para a cruz e se lembrar de uma coisa: que Jesus, quando Ele precisou se posicionar por você, Ele não hesitou. Jesus, quando ele estava lá por ser crucificado, Ele não voltou atrás. Jesus se manteve firme e Ele morreu para te salvar. E agora, em resposta ao que Ele fez por você, Ele espera que você diga: Senhor Jesus, porque o Senhor me amou e se entregou por mim, eu também quero entregar a minha vida nas Tuas mãos. Enquanto eles estiverem cantando, eu quero fazer um apelo para você que está aqui, que precisa tomar a sua decisão pelo seu batismo. Jesus, Ele está ansioso para te dar o poder que você tanto gostaria de ter para mudar de vida. Jesus está ansioso para te dar o poder para você deixar aquilo que está faltando deixar para trás. Jesus está ansioso para ajudar você a resolver qualquer coisa que esteja te impedindo de tomar uma decisão pública através do batismo. Mas para que Ele possa atuar na sua vida, você precisa fazer uma coisa. Você precisa dizer: Senhor Jesus, eu quero, eu aceito, eu decido. E se você tiver esse desejo hoje de entregar a vida a Jesus, de se posicionar publicamente, declarando que você deseja um dia ser batizado, enquanto eles estiverem cantando, eu quero convidar você, inclusive você que já tomou sua decisão pelo batismo, eu queria convidar você que viesse aqui à frente, porque eu quero orar por você e colocar a sua vida e a sua decisão nas mãos de Deus. Amém. Pai, o meu clamor, já não tenho forças para prosseguir. Quantas lutas e derrotas, incertezas querem destruir a fé. Tu podes me ajudar. Teu amor é tão profundo, bem maior do que o mundo pode dar. Hoje Cristo está dizendo: eu conheço a tua dor e o que te faz sofrer. Já passei por isso tudo, acredite, eu jamais te rejeitei.
chamando, quero dar-te o meu conforto e ajudar. Só te faço esse convite porque um dia eu morri pra te salvar. Hoje em dia as pessoas não encontram alegria pra viver. Culpam Deus por seus problemas, buscam forças em si mesmas pra vencer. Mas o nome de Jesus é maior que todo mal, tem poder pra vencer. Basta apenas aceitar a salvação e a Cristo se render. Dizendo, eu conheço a tua dor e o que te faz sofrer. Já passei por isso tudo, acredite, eu jamais te rejeitei. Continuo te chamando, quero dar-te o meu conforto e ajudar. Só te faço esse convite porque um dia eu morri pra te salvar. Te faço esse convite porque um dia eu morri pra te salvar. Amém. Deus seja louvado. Como é bom saber que a salvação é um presente de Deus. E como é bom saber que há pessoas que ainda creem nele, confiam nele e desejam entregar a vida a ele. Eu quero orar por vocês nesse momento. Vamos orar. Santíssimo Deus, obrigado porque para que possamos nos libertar do pecado, das consequências do pecado, unicamente precisamos crer em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o preço o Senhor pagou para nós na cruz do Calvário. Senhor, aqui à frente estão pessoas que vieram para publicamente demonstrar que acreditam em Ti, que desejam seguir-Te como um dia Levi Mateus tomou a decisão de segui-lo. Senhor, o Senhor conhece a vida delas, os desafios que elas têm, as barreiras. E, Senhor, ajude-as. Abra todas as portas que precisam ser abertas para que elas, em breve, publicamente, possam dizer de que lado elas estão, que é ao lado do Senhor Jesus. Senhor, quero pedir por aquela pessoa que está aqui, que está vindo aqui nessas noites, que sabe que tem que tomar a decisão, mas que por alguma razão ainda não teve coragem de fazer. Senhor, trabalhe na mente e no coração dela, mostrando que a única parte que cabe a ela é a decisão, que se ela se decidir, o Senhor irá fazer o restante, Senhor Deus. Nós sabemos que em breve o Senhor irá voltar e, Senhor, meu pedido final é que o Senhor possa preservar essas pessoas com vida enquanto ainda houver tempo de salvação. Eterno Deus, nos conduz agora em segurança para nossos lares. Nos dê amanhã um dia feliz na sua presença, e amanhã à noite nos traga aqui mais uma vez para juntos abrirmos a Tua Palavra e aprendemos mais uma verdade que tens para cada um de nós. Te pedimos isso em nome e por amor a Jesus. Amém.